Aconteceu uma coisa na minha cozinha que eu simplesmente não consigo explicar. Tudo começou com um hábito simples. Depois de lavar a louça, eu sempre deixo um pano de prato bem esticado na beira da pia. Não é um pano qualquer. Ele é grosso, pesado, daqueles que absorvem muita água. E quando ele está úmido assim, ele praticamente gruda na pedra. Fica bem firme no lugar. Ontem à noite eu decidi fazer uns testes na cozinha. Estava ajustando a iluminação da câmera, testando o foco, essas coisas. Gravei um tempão, sem nenhum objetivo específico, só para ter material para analisar depois. E durante toda a gravação inicial, o pano estava lá, do jeito que eu deixei, perfeitamente esticado sobre a pia. Au redeman, peguei meu café e sentei para ver o material que eu tinha gravado. Fui passando o vídeo, olhando os detalhes de luz, de sombra, até que eu parei. Eu voltei o vídeo, assisti de novo e de novo. Eu simplesmente não acreditei no que estava vendo. Num trecho da gravação, o pano que antes estava completamente liso, de repente, aparece torcido. E não é uma torcidinha leve, não. É como se alguém tivesse pegado nas duas pontas e girado com força, umas 2 ou 3 vezes. A imagem é clara. Primeiro, esticado. Depois, torcido. O problema, não existe um meio... Não tem absolutamente nada que mostre o movimento acontecendo. Eu procurei obsessivamente por qualquer coisa. Um puxão, uma sombra de mão passando rápido, uma vibração na bancada, um barulho estranho, um corte na gravação, uma queda de frame. Qualquer deslocamento de luz ou reflexo. Não tem nem um pingo d'água se mexendo. Nada. O pano simplesmente está esticado em um momento e torcido no outro. É como se a realidade tivesse pulado uma etapa. Então, eu peguei um caderno e comecei a listar todas as hipóteses possíveis, por mais absurdas que parecessem, para explicar como um pano pesado poderia se torcer sozinho. Primeira hipótese: o pano escorregou e se enrolou ao cair. Mas ele não caiu. Ele continuou no mesmo lugar. Segunda, talvez uma dobra interna dele cedeu com o peso da água, improvável para dar uma torção tão simétrica. Terceira, vento. Talvez uma corrente de ar forte, mas minha cozinha é fechada, e um vento capaz de torcer um pano úmido e pesado teria que ser quase um furacão. Eu teria percebido. Quarta, vibração da tubulação ou de algum eletrodoméstico. Também não. A vibração teria que ser violenta para causar esse efeito. Outras ideias, talvez eu tenha dado um puxãozinho inicial sem perceber antes de gravar. Eu analisei o arquivo frame a frame, e a sequência é contínua, N, ou A, saltos. Talvez um reflexo estranho na superfície da pia apagou a parte que estava esticada, criando uma ilusão de ótica. Também não. A iluminação é constante. Distorção de compressão do vídeo. Analisei o arquivo bruto, e o efeito está lá. A última hipótese: talvez o pano estivesse mal estendido, e com a umidade e o peso, ele simplesmente virou. Em teoria, todas essas coisas poderiam acontecer, mas aqui está o ponto que me intriga. Torcer um pano pesado exige força. Exige um movimento circular. Exige atrito com a superfície. E nada, absolutamente nada disso, aparece no vídeo. Não há causa, apenas o efeito. E isso é o que começa a te deixar realmente desconfortável. Coloquei parte dele pendurada para fora da pia. Bati portas para criar corrente de ar. Liguei a máquina de lavar louça para gerar vibração. Abri e fechei a janela. Pressionei a bancada com força. Mudei a temperatura do ambiente. Gravei tudo em diferentes taxas de quadros. 30, 60 e até 120 frames por segundo, para não perder nenhum detalhe. E depois de horas e horas de tentativas, em um teste muito específico, eu consegui algo. Foi quando deixei o pano muito ensaboado, quase escorregadio.
e com uma ponta bem pendurada na borda. Com o peso da água escorrendo, ele realmente deu uma leve torcida, uma pequena virada para um lado. Mas era algo sutil, quase imperceptível. Nada, absolutamente nada, parecido com a torção no vídeo original. A torção da gravação é perfeita. É simétrica. É firme. É exatamente o resultado que você teria se alguém com 2 mãos segurasse as pontas e girasse. E é isso que deixa a mente da gente inquieta, sabe? Não é nem o fato de algo ter se movido. É o silêncio absoluto desse movimento. É a ausência completa de uma causa. A gente procura lógica, procura uma explicação, mas às vezes a única coisa que sobra é o inexplicável. Eu vou deixar o vídeo original passando agora, em loop, para vocês verem com os próprios olhos. Me digam nos comentários o que vocês acham que pode ter acontecido. Eu já esgotei minhas ideias. Obrigado por assistir e até a próxima.